Digo-vos, pois, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Amém? Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, dando o tema desta campanha, qual a gente está iniciando hoje, que o tema da campanha é em busca da ovelha perdida. Essa parábola, Jesus conta 3 parábolas a respeito da ovelha perdida, a dracma que se perdeu dentro de casa e também do filho que se perdeu. Mas nessa noite a gente vai se atentar à ovelha perdida. A palavra do Senhor diz, que aquela ovelha, ela se desgarrou, ela se perdeu. E aqui o Senhor, ele começa perguntando e ele fala: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? Existem diferenças entre ovelhas e bodes, A gente sabe que uma ovelha, ela é dócil, uma ovelha, ela é domável, ela é obediente, ela é ingênua, ela aceita ser corrigida e ela é obediente. E ela aceita os cuidados do seu pastor. Então, quando esse pastor, ele ali está na porta e ele está ali contando as suas ovelhas, ele observa que falta uma das suas ovelhas, porque a ovelha, ela é reconhecida, ela tem as suas características, e a palavra do Senhor diz que essa ovelha, ela se desgarrou desse rebanho, e logo o seu pastor, que estava ali pastoreando, observa, e quando ele observa que essa ovelha não está ali junto com as outras ovelhas no aprisco, e ele diz: e achando-a, põe sobre os seus ombros, jubilando, e chegando a casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. O pastor logo se dispõe, e vai atrás dessa ovelha. Mas o que me chamou a atenção foi essa passagem aqui, de que se ela não fosse uma ovelha, jamais o pastor estaria ali, com o cuidado de ir atrás, de se preocupar, porque uma ovelha, ela tem uma característica de obediência à voz do seu pastor. A ovelha, ela pode ter 1000, pastores ali, mas ela sabe discernir qual é a voz do seu pastor. Essa ovelha, ela se desgarrou do rebanho. E aqui eu estava pesquisando, fazendo algumas pesquisas e procurando entender por que uma ovelha se desgarra, por que uma ovelha, ela se perde. Aí eu encontrei uma pesquisa falando assim: uma ovelha tem sua visão limitada e a sua percepção de perigo é zero, não tem senso de direção e se desgarra facilmente. Então, uma ovelha, ela tem o que? Sua visão limitada, ela tem a sua percepção de perigo zero, ela não consegue distinguir, ela não tem uma direção, então ela vai se desgarrar facilmente. Por isso a importância de uma ovelha ser pastoreada, por isso a importância de ter um pastor para lhe conduzir. Lá em Salmos 23, o salmista Davi, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitai-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então uma ovelha, para ela ser guiada, ela precisa de um pastor, ela precisa ser pastoreada. Então, para ela ter uma visão, uma direção, ela precisa do Senhor para ser o seu condutor, para ser a sua direção. Então, sem um pastor, ela não tem como ter uma boa direção. E aqui eu fiz também uma pesquisa a respeito da sobrevivência de uma ovelha. A ovelha, ela não vive sozinha. A ovelha, ela vive em bando, ela vive acompanhada. Quando uma ovelha, ela está sozinha, ela está perdida, ela está em perigo. Então, quando você vê alguém que está até mesmo dentro da casa do Senhor, mas muitas das vezes está querendo se afastar, está querendo se desgarrar do rebanho, está querendo
porque ali ela já está em perigo, ela já está ali a ponto de se desviar, de se desgarrar do caminho do Senhor. Porque a ovelha, ela não consegue fazer nada sozinha, ela precisa sempre de um auxiliador, ela precisa ser pastoreada. E o Senhor é o bom pastor, o pastor que deu a sua vida por cada um de nós. O Senhor, Ele é um pastor que quando Ele nos vê indo por caminhos difíceis, por caminhos que vai nos levar à perda, que vai nos levar à distância da sua presença, Ele vai ali com o seu ombro, Ele vai ali com o seu amor à nossa procura. Mas também a gente tem que entender que além do nosso pastor celestial, o Senhor constituiu pessoas aqui na terra. O Senhor deu autoridade, pessoas sobre as nossas vidas para nos pastorear. E nós devemos entender que nós somos ovelhas e que o povo de Deus é simbolizado por uma ovelha e que a gente precisa entrar pela porta da obediência, que a gente precisa obedecer a voz do nosso pastor, que a gente precisa entender a direção que o Senhor tem dado a ele, para que a gente não venha cair num precipício, para que a gente não venha cair na mão do lobo, na mão daquele que vem fazer o mal. E a palavra do Senhor diz que este pastor, ele vai à procura dessa ovelha, e quando ele a encontra, ele vem alegre, coloca nos seus ombros, vem jubilando, trazendo essa ovelha, e ele ali convoca os vizinhos, convoca os amigos, com alegria, dizendo, né? Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador, alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. O Senhor tem alegria por um pecador que se arrepende de fato e de verdade. Nós aqui percebemos que essa ovelha, ela estava perdida, ela não tinha como voltar sozinha, porque ela não tem uma direção certa, ela precisa de alguém para lhe auxiliar, ela precisa de alguém para cuidar dela, para lhe guiar, porque a visão da ovelha é limitada, a ovelha não consegue enxergar de uma forma boa, a visão dela é bem limitada, então ela necessitava de alguém para ir de encontro a ela. Aqui a palavra também fala a respeito da dracma. A dracma, ela foi perdida dentro de casa, então quem teve que se levantar para ir de encontro a essa dracma foi a própria pessoa que tinha a dracma, foi a pessoa que tinha esse símbolo importante na sua vida, que ali aquela dracma simbolizava algo muito importante para a vida daquela mulher. E ela ali se levantou, ela acendeu a lanterna, ela varreu a casa, e ela não se contentou em perder algo tão importante na sua vida. Então existe uma grande diferença. Tem coisas que nós que necessitamos nos levantar e ir de encontro a isso que está perdido em nossas vidas, porque muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas estamos perdidos, estamos divididos nos nossos pensamentos. A gente já perdeu o primeiro amor, a gente já perdeu a comunhão, a gente já perdeu a alegria de servir ao Senhor, e a gente precisa varrer a nossa alma, acender a luz do Espírito Santo e trazer de volta esse algo que está perdido, esse algo que se perdeu, varrer o nosso coração e perguntar ao Senhor: o que foi que se perdeu em minha vida? Porque essa parábola não diz apenas de alguém que se desviou, de alguém que se desgarrou, mas também de alguém que estava dentro da casa, mas também estava perdido e necessitava de ser encontrado. A parábola também vai citar a respeito de quê? De um filho que se rebelou, de um filho que desejava ver o mundo, que desejava a atração deste mundo. Então ele passou de ovelha a ser bode, porque ele se rebelou, ele ali se revoltou, ele pediu a sua herança e ele ali foi para o mundo. Mas ele pensou que no mundo ele encontraria alegria. Na casa do seu pai ele tinha proteção, na casa do seu pai ele tinha amparo, na casa do seu pai ele tinha tudo de bom. Mas ele perdeu, ele trocou a sua vida de paz por uma vida momentânea. Mas a parábola vai dizer que este jovem, ele
ele fez as coisas, tudo que ele queria fazer, mas chegou um momento que ele se viu só. Chegou um momento que ele parou ali, estava perdido, sem ninguém. Quando ele se viu na pior, sem amigo, sem companhia, ele foi ali pedir ajuda ali naquele lugar, pedir ali um trabalho. Quando ele estava ali apacentando os porcos, ali ele se lembrou da casa do seu pai. Então tem a ovelha que foi desgarrada, que o Senhor diz que o pastor foi de encontro, porque era uma ovelha que não tinha uma direção, ela se perdeu no meio ali. A Bíblia não fala por que ela se perdeu, mas possivelmente, como eu estava estudando, diz que uma ovelha, ela como tem pouca limitação, né, na sua visão, quando ela escuta muito barulho, elas ficam agitadas e devido a isso elas podem se dispersar e acabar se desviando do caminho, se desgarrando do aprisco. Mas aqui também a respeito da dracma perdida, a Bíblia diz que a mulher não se contentou com a perda, não se contentou em não ter o seu benefício, e ela foi à procura. E aqui o jovem que se rebelou, se tornou rebelde, né? Ele estava ali dentro da casa do seu pai com tudo de bom, mas ele ali se rebelou e foi para o mundo. Foi ele que teve que tomar a decisão, foi ele que teve que se arrepender e voltar. A parábola não diz que o pai foi de encontro, que o pai foi buscar. O pai ali estava esperando, porque o nosso pai, o Senhor Deus, ele sempre dá mais uma oportunidade. E ele sempre está de braços abertos a nos esperar. Mas aqui esse que se perdeu, esse que quis se perder, né? Esse jovem, ele quis se perder. Esse jovem, ele quis sair, ele se revoltou, ele ali ficou insatisfeito. Devemos ter cuidado com a insatisfação dentro da casa do Senhor. Devemos vigiar o nosso coração para que Satanás não venha colocar o seu ninho em nosso coração e a gente se sentir descontente, insatisfeito com a obra do Senhor. Porque muitas das vezes estão dentro da casa do Senhor, mas os nossos corações estão insatisfeitos e nós estamos querendo tomar outros rumos, e muitas das vezes esse rumo vai nos levar a caminhos de perda, como esse jovem. Ele ali estava insatisfeito e ele foi, e o seu pai permitiu ele ir, porque o Senhor nos deu o quê? O livre-arbítrio. A gente tem o nosso direito de escolha, e ele foi, mas ele provou que viver sem Cristo é coisa de louco, viver sem o Senhor é coisa de tolo. E aqui também, a respeito ainda da ovelha, a ovelha ela vive em bando, né? Eu falei também que quando a gente vê uma ovelha sozinha, ela está desviada. E outro ponto de atenção é o que? A gente tem que ter atenção a um dos perigos de desvio, é se afastar do bando, é viver sozinho, longe do aprisco, longe do seu pastor, porque o Senhor levantou a nossa pastora, aqui é pastora, o Senhor levantou ela para nos guiar, para nos dar a direção, e a gente tem que obedecer, porque a obediência, ela é a chave da bênção. O lugar de ovelha é um aprisco sobre os cuidados do seu pastor. Nós devemos aceitar os cuidados do nosso pastor. Muitas das vezes é necessário o pastor usar a vara. Muitas das vezes é necessário o pastor usar o cajado. Mas não é para o nosso mal, é para o nosso bem. E aqui a vara, ela era usada, né? O pastor usava essa vara para livrar as ovelhas, né, para as ovelhas ficarem longe dos espinhos, para as ovelhas não se furar naqueles espinhos. E aqui o cajado também ele era usado pelo pastor para que a ovelha não se perdesse. Então, quando o pastor ele usa a palavra de uma forma mais forte, mais firme com a gente, não é com o intuito de nos matar, não é com o intuito de nos ferir, mas é com o intuito de nos livrar de um caminho que não vem nos levar uma vida de bênção, porque o cajado tinha essa significância para o pastor. Ele livrava a ovelha de ir por um caminho que não era o caminho certo. O cajado livrava a ovelha de se perder.
corrigida, aceita o puxão de orelha, aceita a disciplina, porque é para que a gente não venha cair nos espinhos desta vida, é para que os espinhos da vida não venham nos furar. O que existe de pessoas aí fora desviadas, porque não gostou de uma correção, porque não aceitou um conselho, porque o pastor falou isso, entendeu de outra forma, mas não entendeu que o pastor estava usando a vara para o seu próprio bem, não entendeu que a vara que o pastor usou naquele momento foi para que ele não caísse nos espinhos, que era para ele não se ferir naqueles espinhos, mas entendeu que tem mais de pessoas desviadas aí fora, que quando a gente procura saber por que se desviou, saiu por causa do pastor, saiu por causa do irmão A, saiu por causa do irmão B, o coração está cheio de rampinas, pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor, cheia de ódio, de mágoa, ressentimento dentro do coração, porque não aceitou ser corrigido, não aceitou o cajado que era para o seu próprio bem. E por isso nós devemos nos levantar em prol dessas ovelhas, aquelas que são ovelhas, porque existe a diferença entre ovelhas e bode, porque a ovelha ela se arrepende, a ovelha ela é inteligente, a ovelha ela é dócil, mas aquele que é bode está sempre com um intuito ruim dentro do coração. O bode está sempre querendo contaminar todos que estão em sua volta, mas então o pastor ele foi à procura da ovelha que estava perdida. Qual é a qualidade de uma ovelha? Uma ovelha, ela não possui garras, né? A ovelha, ela não possui garras. A ovelha não possui dentes fortes, não possui veneno, qualquer outro tipo de defesa. Então, uma ovelha, ela não pode ter essas qualidades dentro de si, ser venenosa. A ovelha, ela não pode ter dentes fortes para querer devorar, para querer destruir, porque não provém de uma ovelha do Senhor. A ovelha também ela não pode ter garras. A ovelha tem que ter aquilo que é bom, porque o Senhor nos comparou como ovelhas. E também outro exemplo de uma ovelha aqui. Aleluia. A ovelha não tem um bom faro e são suscetíveis a comer tudo o que encontra pela frente. Não discriminam a erva daninha da relva boa e saudável. Portanto, há importância de um pastor para lhe guiar. A ovelha não tem um bom faro, então ela está suscetível a comer tudo que encontra pela frente. Então a importância de nós estarmos na casa do Senhor, ouvindo a palavra, a importância da gente estar aqui no estudo da palavra, para estar ouvindo a voz do Senhor, para que a gente não possa se perder, A importância de nós termos um pastor, porque tem pessoas ainda que dizem: eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém para me instruir. Não, todos nós precisamos de um líder, independente da organização, independente do lugar que nós estejamos. Todos nós necessitamos de alguém para nos guiar a algo. E aqui essa ovelha, ela precisava de alguém para ir de encontro a ela, trazer ela no ombro. Ela estava ali ferida, ela se perdeu. Ninguém sabe como foi encontrada essa ovelha, se essa ovelha foi encontrada machucada. A gente só sabe dizer que a Bíblia diz assim, que ela foi achada. E quando ela foi achada, o pastor colocou ela nos ombros e trouxe ali alegre, regozijado por essa ovelha que estava perdida. Outra característica, a ovelha, ela é um animal medroso, Ela não, se não sentir o cheiro e não ver ou ouvir o seu pastor, fica assustada, correndo assustada, pode se colocar em perigo e acabar se perdendo. A gente não sabe se foi isso que aconteceu com essa ovelha que se desgarrou desse rebanho, porque aqui está dizendo que uma ovelha, se ela não sentir o cheiro do seu pastor e se ela não ver ou ouvir a voz do seu pastor, então qualquer outra voz que ela escutar, ela vai ficar assustada e ela vai acabar se perdendo e se desgarrando desse rebanho. E o Senhor, Ele nos
né, a ir de encontro a essas ovelhas que estão desgarradas, que estão aí no mundo sem entender, se discernir a voz do seu pastor e trazê-las novamente para a presença do Senhor. Aquelas que estão perdidas, aquelas que não têm direção, aquelas que estão aí no mundo e não têm força mais para voltar, aquelas que até mesmo têm desejo de vir à casa do Senhor, mas não têm força, que o Senhor venha levantar cada um de nós como um resgatador de almas, como um resgatador daqueles que estão perdidos e sem direção. Porque aqui a palavra do Senhor diz que aquele pastor, ele se alegrou, ele ficou contente quando ele trouxe de volta a sua ovelha que estava perdida. Houve alegria, ele convidou seus amigos, ele começou a se alegrar, ele começou a ficar ali contente, porque ali o Senhor diz que quando uma ovelha ela é encontrada, há alegria no céu, né? O Senhor faz festa, os anjos faz festa no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados. E o Senhor está convidando a cada um de nós para que a gente venha se arrepender dos nossos pecados e vir novamente para a presença do Senhor. Se você está desviado, afastado, longe dos caminhos do Senhor, o tempo é chegado. O Senhor está te buscando, o Senhor está te chamando, te convidando a entrar novamente pela porta. Esse jovem, ele se viu em um momento difícil, ele se viu ali perdido, ele se viu sozinho, sem amparo, ele se viu sem proteção, mas ele parou, ele pensou, ele refletiu e ali ele falou: eu vou voltar de novo para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai até os funcionários dele têm boa vida. Na casa do meu pai até os trabalhadores têm abundância de vida, tem proteção, e eu estou aqui perecendo de fome, eu estou aqui sofrendo, eu estou desse jeito e eu vou me arrepender. Tudo começa pelo arrependimento. Tudo começa pelo reconhecimento, de reconhecer: eu errei, eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra o meu Senhor. Mas se arrepender, ele se arrependeu e não permaneceu da mesma forma. Ele se arrependeu e se levantou. Porque não basta apenas a gente se arrepender, é necessário tomarmos uma atitude diante do arrependimento. Eu me arrependi, mas também vou me levantar e vou de encontro ao meu pai. Ele se arrependeu e foi de encontro ao seu pai e se humilhou aos pés do seu pai, dizendo: pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, pai, me perdoa. E o pai foi ali, abraçou, o pai restituiu ali as coisas, colocou a sandália nos seus pés. E não é diferente, o Senhor está nos chamando também. O Senhor quer que a gente venha voltar ao que foi que se perdeu em nossas vidas. A gente perdeu o que durante a nossa trajetória, durante a nossa caminhada? Porque aqui são três vertentes: a parábola da ovelha perdida que saiu, se desgarrou, estava lá fora; a dracma que estava dentro da casa e se perdeu; e o filho que estava também lá no mundo perdido, sem direção. Mas os três foram encontrados, os três foram achados e houve alegria diante do Senhor. Que nós possamos examinar nossas vidas e perguntar ao Senhor: o que é que estava dentro de mim que estava perdido, que estava sem direção? Porque primeiro, para a gente ir atrás dos perdidos, nós precisamos ser achados. Porque primeiro, para a gente resgatar os que estão lá fora perdidos, nós devemos resgatar o que está perdido dentro do nosso coração. É a comunhão com Deus, é a indiferença que dominou o nosso coração, é a rebeldia, é o não querer se submeter à vontade de Deus, às ordenanças da casa do Senhor. O que foi que se perdeu em nossas vidas? Porque primeiro o Senhor vai sarar o nosso coração para que a gente venha sarar pessoas lá fora. Porque primeiro o Senhor trabalha em mim e em você, para depois o Senhor trabalhar lá fora. Porque não adianta a gente ganhar o de lá e nos perder. Porque a palavra do Senhor diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque existem pessoas querendo ganhar o mundo todo, mas a sua alma está perdida. Quer ganhar todos do bairro, mas a sua alma está perdida, o seu coração
está cheio de ervas daninhas, o seu coração está cheio de veneno mortais. É um veneno que vai lhe corroendo dia após dia, não se submete, está ali com o coração odioso, está com o coração cheio de raiva e não se submete à vontade do Senhor. Que nessa noite o Senhor venha nos limpar por inteiro, para que a gente venha ser esse pastor que saiu ao encontro dessa ovelha perdida. Porque quando o pastor foi e trouxe a ovelha perdida, houve alegria, teve festa, né? Ele se alegrou por essa ovelha que estava perdida. Lá em Ezequiel, capítulo 34, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim. Ezequiel, capítulo 34. Glória a Jesus. 34:16 diz assim: a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Por que a quebrada ligarei? Porque diz que quando a ovelha ela era fujona, ela fugia demais, o pastor ele tinha que pegar essa ovelha e quebrar suas pernas para que ela parasse de fugir. E aí passava um processo, o pastor cuidando dessa ovelha até a recuperação dela. Então quebrava as pernas, passava o processo cuidando, e ali a ovelha começava a sentir o cuidado do seu pastor, o cheiro do seu pastor. E muitas das vezes vai ser preciso o Senhor quebrar nossas pernas espirituais para que a gente venha parar de fugir daquilo que o Senhor determinou para nossas vidas. E aqui a palavra do Senhor diz que depois de quebrada ele vai ligar novamente os ossos, ele vai ligar novamente. E aquela que estava enferma, o Senhor vai fortalecer. Aquela que estava doente, o Senhor vai dar fortalecimento. E aquela que estava perdida, o Senhor vai ir de encontro, o Senhor vai buscar e vai trazer. E a que estava desgarrada, o Senhor também vai trazer novamente para a presença do Senhor. Que a gente venha tomar posse desta palavra, que a gente venha buscar mesmo de fato e de verdade aquilo que havia se perdido primeiramente em nossas vidas, para que a gente venha também achar aqueles que estão lá fora perdidos. E para finalizar, Salmos capítulo 23 diz assim: aleluia. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse cálice aqui fala, né, de ungir a cabeça. Diz que as ovelhas, como elas estavam ali num aprisco, o clima era quente, era suscetível a ter muitas moscas naquele lugar. E ali, devido às moscas, as ovelhas ficavam agoniadas, não conseguiam comer. Havia muitas moscas, então ali o pastor ungia a cabeça das ovelhas com óleo, para que a mosca não ficasse ali incomodando as ovelhas. Então que o Senhor venha ungir a nossa cabeça com esse óleo, para que essas moscas malignas, que muitas das vezes tentam colocar larvas em nossa mente, para poluir o nosso pensamento, não venha contaminar. Porque disse, se uma ovelha tivesse uma ferida na cabeça e essa mosca pousasse nela e colocasse uma larva, essa cabeça dessa ovelha dava bicho e essa ovelha ficava louca. Então que o Senhor venha ungir a nossa cabeça com óleo, para que esses espíritos malignos que atuam na mente não venham colocar bicheira na mente da gente, e a gente possa ser sarado pela palavra do Senhor. Que nós possamos entrar pela porta como o Senhor nos convida lá em João capítulo 10, que ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o ladrão ele vem só a roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para te dar vida e vida com abundância. Venha entrar por essa porta, vai de encontro àqueles que estão perdidos, e o Senhor fará grandes coisas e maravilha. Amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Se
coloque de pé, eu quero orar por vocês, amém? Eu quero orar pelos nossos amigos, visitantes que vieram hoje. Venha na frente, eu quero orar por vocês.